Vamos então falar sobre cross-site scripting, que é uma das três vulnerabilidades que vamos dar aqui grande atenção nas aulas. Ora, e o que é este cross-site scripting? Isto é algo que, caso seja usado, vai fazer com que a aplicação web que a vítima está a ver no seu computador vai atacar o próprio utilizador. Portanto, isto acontece quando alguém visita uma página que, sendo infectada, depois vai atacar o utilizador. Quando digo atacar, quer dizer que ou vai levá-lo a escrever coisas que não era suposto ele fazer, ou inclusivamente vai me enviar para o atacante informações do próprio utilizador, mesmo sem que ele saiba. Está bem? E vamos ver como é que tudo isso se processa. Tá bem? Ora, dado que isto aqui vai afetar a página web que a vítima está a visualizar no seu browser naquele momento, este ataque é feito injetando nessa página elementos de HTML ou JavaScript, ou ambos. Portanto, tipicamente é isto que é feito. De notar que, de facto, este ataque afeta a visualização da página no web browser da vítima. Está bem? Então, quando é que este tipo de vulnerabilidades de cross-site scripting ocorrem? Por exemplo, quando temos situações em que uma página tem, por exemplo, um formulário, em que nesse formulário se vai escrever numa caixa de texto uma determinada informação. Caso essa informação que se está a introduzir nessa caixa de texto não seja validada, o seu conteúdo não é validado, e essa informação é de alguma forma depois mostrada na página web, portanto, quanto aquilo que o utilizador insere numa página web não é filtrado, não é validado, e depois é, a certa altura, mostrado tal como foi inserido numa página web, temos aqui uma situação de uma aplicação que pode ser vulnerável a cross-site scripting. Esta é uma situação típica de vulnerabilidades em que a entrada de dados não é validada, pronto, e depois vai fazer com que a aplicação se comporte de uma maneira que não seria aquela esperada. Estes ataques ainda podem ser entre o momento em que a informação é inserida na página e o momento em que ela é visualizada, ela pode até ser armazenada numa base de dados ou em ficheiros, por exemplo, e, portanto, nós podemos ter, dessa forma, um efeito amplificador do efeito deste ataque, está bem? O cross-site scripting, como digo aqui, explora a confiança que o utilizador tem no site, porque quando o utilizador vai visitar um determinado site web, tem a confiança de que aquele site não o vai atacar, que aquele site é fidedigno e que não tem problemas, está bem? E, portanto, nessa expectativa de que o site não é malicioso
que o cross-site script acaba por retirar também vantagens. O cross-site scripting é uma vulnerabilidade que já foi descoberta há bastantes anos, já estamos aqui, está para aqui 27 anos, não é? Embora seja ainda uma das vulnerabilidades mais exploradas, é das que mais se descobrem e também das mais exploradas. O seu pico de atenção, ou o seu grande momento foi em cerca de 2007 com este Sammy Worm, que foi um worm que de cross-site scripting que acabou por se espalhar muito rapidamente pela internet, está bem? Acerca da sua prevalência, é muito comum. É das vulnerabilidades que está no top 10, tanto do OWASP como do Web Application Security Consortium. Só para ter uma ideia acerca da importância desta vulnerabilidade, eu tenho aqui vários dados, podiam ser muitos outros. Portanto, vários relatórios independentes mostram que o cross-site scripting acaba por ser das vulnerabilidades mais presentes e mais atacadas também. Este aqui é da Kaspersky, que pronto, cross-site scripting corresponde a 24% das vulnerabilidades web. Já vimos outra, que é o SQL Injection, certo? Mas aqui é o cross-site scripting. O cross-site scripting está inclusivamente presente naqueles routers que nós temos em casa. Aqui cerca de 8% das vulnerabilidades que eles têm são do tipo cross-site scripting. Aqui já um bocadinho mais antigo, 2014, era a vulnerabilidade mais comum, era o cross-site scripting. Reparem que temos aqui também dados algo preocupantes, aqui da TrustWave, que dizia que cerca de 82% das aplicações web que eles analisaram eram vulneráveis a cross-site scripting. Estão a ver, de todas as aplicações, 82% das que foram analisadas eram vulneráveis a cross-site scripting. O cross-site scripting aparece inclusivamente naqueles aerogeradores, aquelas turbinas eólicas. Até há software para essas turbinas, provavelmente de gestão remota, com vulnerabilidades de cross-site scripting. Mais outro aqui, que uma data de ataques, aqui cerca de 28% dos ataques a aplicações web exploram cross-site scripting, até no PayPal, que o ataque de cross-site scripting permitiu a divulgação de 73 milhões de contas, é uma coisa muito grande, não é? Aqui também, não só o PayPal, no Twitter também já houve problemas. Aqui temos um em que afetou mais de 10 mil tweets num único fim de semana, portanto só naqueles 2 dias afetou 10 mil tweets. Aqui foi um ataque, um blended ataque, que usou cross-site scripting para explorar também o cross-site request forgery. Portanto, já falei aqui que é do PayPal, Twitter, até o Gmail. Já teve problemas de cross-site scripting. E pronto, cá está o SemiWorm, que já tinha falado em 2005. Estão a ver, portanto, olhando para isto, fica-se de facto, com a sensação que o cross-site scripting é uma vulnerabilidade preocupante e com a qual nós devemos ter muita atenção. Está bem? Agora que já vos falei sobre todas esses problemas do cross-site scripting e que é tão comum e
tão atacado, vou-vos mostrar aqui um exemplo. Ora, eu tenho aqui uma página aliás, digo logo que é vulnerável a cross-site scripting. Vamos só ver aqui um bocadinho para vocês, para percebermos um bocadinho como é que isto é. Ora, então, como é que é? Eu uso isto, pondo o quê? O username e depois o meu nome do utilizador, uma coisa deste género. Ok, então se eu ponho aqui, na variável getUsername, o nome Zé, esse nome Zé aparece aqui na página. Ou seja, o que é que temos aqui? Uma daquelas situações em que, de facto, eu escrevi qualquer coisa no input, neste caso até para ser mais simples é só logo no URL, e aquilo que eu inseri aparece na página. Até aqui nenhum problema. O problema acontece se aquilo que eu introduzo, esta variável que eu introduzo, se ela vai ser mostrada na página sem nenhuma filtragem. Será que é? Como é que eu posso testar isso? Ora, eu posso começar aqui a ver. Bem, imaginemos que se isto for inserido sem nenhuma filtragem, se eu colocar aqui alguns comandos HTML, se calhar eles vão ser interpretados na própria página. Portanto, basicamente, estas vulnerabilidades atuam desta maneira. Eu é suposto introduzir uma informação, mas se eu, para além de introduzir informação, se eu escrever comandos de controlo da página web, será que esses comandos de controlo vão ser lidos como se fossem texto ou vão ser interpretados como sendo comandos de controlo? É que eu aqui no nome é suposto só escrever texto. Mesmo que escreva comandos de controlo, eles deviam ser interpretados como texto e aparecerem textualmente aqui na minha página. Então vou escrever um comando de controlo, vai ser um comando HTML simples, vou usar a tag H1. Vocês sabem, a tag H1 vai criar aqui um heading. Agora, o que é que vai aparecer na minha página? Será que me vai aparecer este texto, que é isto que eu estou a escrever? Menor H1, maior Z, menor barra H1. Será que é isto que vai aparecer aqui? Ou isto vai ser interpretado como sendo comandos HTML? Se aparecer tal como ali está, significa que não há problemas de cross-site scripting. Se for interpretado, significa que eu estou a conseguir manipular a estrutura da página. Vamos ver. O que é que acontece? Este meu input apareceu agora com heading 1. Significa que ele está a ser interpretado como HTML. Eu até posso ver aqui o código-fonte da página. E vamos ver que, de facto, aquilo que eu escrevi do H1 com o barra H1 está a aparecer aqui na minha página no HTML que foi enviado para o browser, tal como está. Ou seja, se isto é enviado do servidor para o meu browser com aquele H1 e o barra H1 como sendo comandos HTML, o meu browser vai pegar naqueles comandos e vai interpretá-los e depois mostrar a página de acordo com esses comandos. Por isso é que me apareceu aqui o Zé em maiúsculas. Não é em maiúsculas, é com o heading 1. Está bem? Ok, então já vimos que esta página é vulnerável pelo menos a HTML injection, a injeção de HTML. Isto aqui só por si já é bastante importante, não é? Porque se eu consigo manipular
O HTML da página quer dizer que eu consigo alterar completamente o aspecto desta página. Se eu mandar este link para alguém clicar, a página que esse alguém vai ver pode pensar que é uma coisa e depois eu manipulá-la completamente. Posso criar formulários, estão a perceber, posso redirecionamentos, posso criar todo um conjunto de coisas. Podem ser interessantes. Mas vamos agora ver se isto aqui é vulnerável à injeção de JavaScript. Então, vou fazer aqui um script /script, que é para iniciar e fechar o JavaScript. E vou pôr aqui um pop-up. Vou aqui tentar criar um pop-up em JavaScript. Mais uma vez, no nome deveria aparecer tudo isto em texto ali, se a página não fosse vulnerável a cross-site scripting. Se é vulnerável a cross-site scripting, ela vai interpretar o JavaScript que eu aqui estou a colocar. E reparem que nada disto era o que é suposto acontecer. Se for interpretado, irá aparecer um pop-up. Pronto, e foi o que aconteceu. Apareceu um pop-up com o nome Zé, tal como tínhamos pedido, está bem? Tal como aparece aqui. Ou seja, esta página não só é vulnerável à injeção de HTML, como é vulnerável à injeção de JavaScript. O JavaScript, então, ainda é mais poderoso do que a injeção só de HTML, não é? Porque o JavaScript é uma linguagem de programação e que eu posso programar a página para fazer mil e uma coisas, não é? Posso clicar no OK. Voltou para ali. Portanto, temos aqui um exemplo de uma página que é vulnerável ao JavaScript. Também podemos ver, neste caso, o código-fonte, em que, como já seria de esperar, aquilo que foi introduzido na variável está a aparecer aqui no código HTML que foi enviado do servidor para o meu browser. E o meu browser chega aqui e vai interpretar isto como sendo, olha, tenho que iniciar aqui um script em JavaScript, em vez de simplesmente dizer, olha, escreve-me isto no browser, como se fosse texto. E este é que é o grande problema. Em vez de escrever isto como se fosse texto, ele vai interpretar isto como fazendo parte da estrutura da própria página. Ok. Então, este aqui é o problema do JavaScript. Então, vamos ver aqui mais sobre do cross-site scripting. Muito bem. Ora, tenho aqui um exemplo real de um cross-site scripting. Este já é antigo. Este aqui existia neste CMS, Drupal, é um CMS muito conhecido, e permitia, está aqui, o nome é Remote Command Execution Exploit, ou seja, permitia a execução remota de comandos. Este caso usava, vocês sabem que aqui eu escrevia, neste caso este comando, este aqui até está a introduzir a PHP, e estava a usar a função pass-through. O pass-through permitia executar comandos que eram colocados aqui. Comandos do sistema operativo, como dir, até depois podia-se permitir a criação de novos utilizadores, etc. Está bem? Portanto, isto não sei de quando é que é, mas entretanto o PHP está cada vez mais dificultou o uso desse tipo de funções, mas havia muitos ataques que permitiam fazer isto. Execuções até
de comandos do sistema operativo. O cross-site scripting também pode ser, quando é executado, também pode ser dissimulado. Eu tenho aqui um exemplo, também era um exemplo real de um ataque em cross-site scripting. Aqui, até podem ver aqui a parte do script alerta. Neste caso, este alerta, o que é que me está a mostrar? Está-me a mostrar o document cookie. O que é o document cookie? É o cookie daquele site. Portanto, iria mostrar os cookies que estão a ser usados no site. E qual é a relevância do atacante ter acesso aos cookies que estão a ser usados no site? Ok, hoje em dia fala-se muito nos cookies para fazer o tracking dos utilizadores e daquilo que eles visitam e compram online, mas os cookies apareceram para darem nas páginas web ou sites web aquela sensação de manutenção de sessão que nós temos nas aplicações desktop. Ou seja, quando nós entramos num site bancário e metemos as nossas credenciais do username e password, depois depois de se estiverem corretas, todos os requests que nós fazemos, todos os requests subsequentes que nós fazemos a esse site bancário, já assumem que nós estamos autenticados. Não temos que voltar para cada um deles a meter o username e password. Então, como é que isto é feito? Isto é feito usando este mecanismo de cookies. No início, quando nós introduzimos o username e password, o servidor gera um cookie. O que é um cookie? Um número grande aleatório, que envia para o nosso browser. O nosso browser guarda esse cookie e sempre que nós fizermos pedidos àquele mesmo site, no pedido o nosso browser automaticamente vai enviar esse cookie. Ora, o servidor, quando recebe o cookie, vai comparar aquele cookie à lista de cookies que ele gerou e consegue associar aquele cookie àquele utilizador. Pronto, e então, dessa forma, nós conseguimos navegar nos sites autenticados sem termos que estar a meter username e password. É com este mecanismo de cookies. Ora, então estamos a ver que o cookie é muito importante, este cookie de sessão. Porquê? Porque reparem que o servidor não sabe mais nada do utilizador. Aquilo que sabe é que aquele cookie corresponde àquela sessão. Portanto, se um atacante de alguma forma consegue saber qual é o nosso cookie de sessão, significa que ele consegue aceder àquele mesmo site, coloca aquele mesmo cookie e para o servidor daquele site. O atacante é como se fôssemos nós. Portanto, o atacante consegue personificar a vítima, fazer-se passar pela vítima. Ora, já viram o que é se isto acontece num site bancário, um atacante entrar na conta bancária como se fosse outra pessoa, não é? Depois pode levantar dinheiro, transferir dinheiro, etc. Esta é a importância deste tal dos cookies e do acesso aos cookies. E aqui no cross-site scripting, uma das coisas que se pretende mesmo aceder é aos cookies. Porque, reparem que o atacante conseguiu aceder ao site como se fosse a vítima, sem saber o login e a password. Está bem? Reparem que a password podia ser super complexa, cheia de coisas grandes, maiúsculas, minúsculas, números, sinais, etc. Não interessa. A única coisa que interessou para o atacante foi o cookie. Não conseguiu saber a login e password. Está bem? E enquanto o cookie for válido,
o atacante pode executar as tarefas como se fosse o utilizador legítimo. Daí aquela importância tão grande que é de quando nós nos autenticamos num site e depois de usarmos, devemos sempre fazer o logout desse site. Porque o que é que faz o logout? O logout faz com que aquele cookie no servidor fique desativo. É eliminado da lista. Ou seja, a partir do momento em que a gente faz logout, o atacante deixa de conseguir aceder ao site. Porquê? Porque o cookie deixa de ser válido. E quando ele envia o cookie para o servidor vê, não, este cookie já não é válido. E, portanto, já não vai fornecer o serviço mais. Está bem? Reparem que é preciso fazer o logout. Não é desligar o computador, fechar o browser. Isso não invalida o cookie. O servidor não sabe se o nosso computador está ligado ou desligado ou se o nosso browser está ligado ou desligado. Está fechado ou está a funcionar. Está bem? Portanto, é preciso lá ir mesmo e fazer o logout. Por causa desta questão dos cookies. Ok. Adiante. Eu estava aqui a falar acerca aqui das técnicas de evasão. E eu tenho aqui um exemplo em que o que está aqui a negrito é o meu ataque, e este ataque eu posso codificá-lo usando o NRL Encoded, e o aspecto passa a ser este. O que é isto? Isto não é mais do que lá, o código ASCII de cada um destes símbolos, mas em hexadecimal, está bem? E com porcentagem antes. Isto aqui é o URL encode. Portanto, às vezes estes links são enviados nos mails para as pessoas clicarem e depois, na realidade, isto é para não se saber o que é que cá está, quando aquilo que se está a fazer é de facto um ataque, neste caso de cross-site scripting, está bem? Eu até deixo aqui alguns links onde, se quiserem usar para fazer a codificação de algo para o URL encode, está bem? Nós iremos usar isto depois no exercício. Ora, então que linguagens é que são afetadas por cross-site scripting? Praticamente todas as linguagens de programação que fazem a construção de sites web, não é? Tenho aqui PHP, ASP, C#, VB, pronto, uma data de linguagens que são usadas para a construção de sites, desde que haja problemas de validação do input, nós podemos ter vulnerabilidades de cross-site scripting. Ora, então, só para reforçar quais são os perigos aqui do cross-site scripting, neste momento vocês já estão alerta relativamente a isto, não é? Se o cross-site scripting permite a injeção de HTML e permite a injeção de JavaScript, significa que nós estamos a manipular qualquer aspecto da página web que está a ser mostrada às pessoas, às vítimas. E, portanto, pode-se adicionar novos elementos HTML, podemos manipular o tal Document Object Model daquele site, fazer com que o site seja completamente diferente. Como disse, até se consegue fazer redirecionamentos e tudo. E alterar a forma como a página é mostrada, pronto, pode-se às vezes alterar a forma simplesmente para colocar lá mensagens de ativistas, como acontece muitas vezes, em que alteram a página de entrada de um determinado site, mostrando lá mensagens de ativistas ou de pessoas a protestar, ou até mesmo com fins de ter vantagens económicas nisso. Outro aspecto muito importante, como eu acabei de referir, é o aceder aos cookies, que permite os tais roubos de identidade. Um atacante fazer-se passar pela vítima. E isto aqui é um aspecto muito crítico. Pronto, e usando algumas funções
que, estando disponíveis, também se poderá, às vezes, conseguir aceder-se ao computador, está bem? Ok, então, quais são os tipos de cross-site scripting que se podem usar? Ok, eu tenho aqui 3, nós vamos falar dos 2 primeiros, e os tipos de cross-site scripting que temos são, o primeiro é o reflected. Este é o mais simples e que faz, como o nome indica, a reflexão de algo. Isto aqui vai refletir o que nós introduzirmos. Foi como aquele exemplo que eu tive a usar há bocado. Naquela página, quando eu escrevia o nome, ou punha lá os tags HTML ou JavaScript, aquilo era imediatamente refletido para o utilizador. Ou seja, o que o utilizador introduz é imediatamente executado, é imediatamente refletido para ele próprio. Este acaba por ser um tipo que poderão considerar menos interessante do ponto de vista do atacante, não é? Como é que eu posso levar um utilizador a atacar-se a si próprio? Não é? Ao fim e ao cabo é o que está a acontecer, é o próprio utilizador que se está a atacar a si próprio. De que forma é que um atacante pode utilizar isso em seu proveito? Pois bem, uma situação simples, que já cá referi, é o atacante colocar esse link malicioso no mail que envia a milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, não é? Acaba por ser um link, e esse link pode ter o tal ataque lá embebido. E quando a vítima clica nesse link, vai lançar aquele ataque que vai mostrar não aquilo que aquele utilizador pensaria que ia ver, mas não. Vai acabar por lançar uma página maliciosa manipulada pelo atacante, está bem? Portanto, este é o tipo reflected. As informações são imediatamente refletidas no browser do utilizador. Depois temos aqui um outro tipo, que é o stored, que é aquele que é armazenado. Este acaba por ser mais interessante. Porquê? Porque o ataque é armazenado tipicamente na base de dados do servidor, mas pode ser também em ficheiros, mas tipicamente na base de dados, e sempre que uma vítima for aceder àquele registro da base de dados, vai ser imediatamente atacada. E, portanto, por exemplo, se isto for usado num blog ou num fórum, em que há muita gente a ler aqueles posts, se um dos posts é um post malicioso, todos os milhares de utilizadores que vão visualizar aquele post podem ser atacados, ou podem ser levados a clicar num link malicioso, ou, como podem ver, até simplesmente pelo simples facto de estarem a visualizar, poderão estar a ser atacados. Portanto, este stored acaba por ser muitas vezes mais interessante para um atacante, não é? Só tem que encontrar uma vulnerabilidade que consiga injetar lá esse ataque, aquilo fica armazenado na base de dados e depois fica descansado, porque as vítimas, sempre que forem ver aquilo, vão começar a ser atacadas. Mais recentemente surgiu este tipo de cross-site scripting, que é a injeção do Document Object Model, do DOM, em que o atacante faz a modificação do DOM sem necessidade de ir ao servidor. Portanto, muitas vezes manipulando o document.location, document.url ou document.refer, está bem? Isto faz com que, enquanto nos outros a informação é introduzida pelo utilizador, vai sempre ao servidor e depois é refletida, ou é armazenada e depois é mostrada, aqui não, aqui nem sequer vai ao servidor, está bem? Portanto, mesmo que haja alguns mecanismos de proteção no servidor, eles não são acionados.
Ora, já vimos o que é cross-site scripting, os vários tipos, e vamos agora ver então como é que nos podemos proteger do cross-site scripting. Ok, e isto aqui acaba por ser um chavão que aqui tenho e que se aplica a tudo o que é programação, que é sempre que há introdução de dados, deve-se rejeitar tudo o que não é de confiança. E tudo o que não é de confiança, é tudo o que vem do exterior. Do exterior ali da nossa aplicação, do nosso módulo. Nós devemos analisar tudo o que vem do exterior, tudo o que vem do exterior deve ser considerado como sendo possivelmente malicioso e, portanto, deve ser avaliado e caso não seja de confiança, deve ser rejeitado. Ou seja, nunca devemos inserir diretamente dados que vêm do exterior em qualquer sítio. Tudo o que é introduzido deve ser validado. Para vocês que fazem programação, devem ter sempre em conta isso. Sempre que recebem parâmetros de entrada num procedimento ou numa função, devem validar a ver se estão corretos ou não. No caso do cross-site scripting, para além daquilo, também devemos fazer o escape dos dados que não são de confiança. O escape é isso, é o escape dos caracteres de controlo, de modo a que eles não sejam interpretados como sendo caracteres de controlo, mas sim como texto, que era o que devia ser. Ok, e isto aqui é mais difícil de fazer do que dizer, porque no caso de uma página web nós temos vários contextos, ou HTML, JavaScript, Cascade Style Sheets, e mesmo no HTML em tags, em atributos do HTML, do URL, já vimos também do Document Object Model, portanto, e escapar tanto o HTML como JavaScript, como CSS, cada um tem formas distintas de se fazer o escape, está bem? E, portanto, isto obriga a que, quando se recebe informação do exterior, temos que ter muita atenção, dependendo do sítio onde essa informação vai ser usada, para se conseguir validar que é de confiança ou que se deve fazer o escape dos dados. E isto aqui não é trivial, está bem? Para o caso do escape do HTML, por exemplo, existem funções que substituem caracteres especiais, caracteres que o HTML interpreta como sendo caracteres com funções especiais, para texto. Por exemplo, o e-comercial. Se eu quero introduzir um e-comercial de modo a que seja mostrado como o texto do e-comercial, eu devo colocar esta informação, o e-comercial AMP, ponto e vírgula. Por exemplo, o menor, se eu quero colocar, lembram-se quando eu fiz aquele ataque de injeção de HTML, eu pus o menor H1 maior. A questão é que depois esse menor foi interpretado como sendo o início de uma tag HTML. Para ser interpretado como o símbolo menor, ele tinha que ser substituído por este equivalente HTML, que é o e-comercial LT, less than. Assim como o maior, como as aspas, ou explicas, a barra, está bem? Para o HTML, existem funções que fazem isto, está bem? Por exemplo, em PHP temos o HTML Entities, que de facto converte os caracteres especiais em entidades HTML, como aqueles que ali estão, está bem? Também temos o HTML Special Chars, mas este só converte alguns. Portanto, se estão a programar em PHP, o HTML Entities é o que deve ser usado. Pronto, mas havia aqui
existem mais outras funções que alteram de tal forma o texto que o invalidam para ataques de cross-site scripting, está bem? Mas eu realço aqui este HTML entities. Olhem aqui, então, um exemplo de código vulnerável a cross-site scripting e depois de código corrigido. Ora, cá está, isto é código PHP, em que a certa altura tenho aqui esta variável $user, que vai tomar que valor? Vai tomar o valor $get_username. Ora, o $get vai ter as variáveis do tipo get, portanto, aquelas que são introduzidas diretamente no URL, e uma delas é o username. Ok, e esta variável do PHP $user vai ficar com o conteúdo dessa variável username. Ou seja, se alguém lá no URL escrever username igual a qualquer coisa, essa qualquer coisa vai passar para esta variável $user do PHP. E se a gente olhar aqui para a linha 15, a certa altura o que é que temos? O welcome, e depois está aqui a mostrar o quê? A fazer o eco do $user dentro de PHP. Ou seja, esta variável PHP que tomou o conteúdo da variável username que foi colocada lá no exterior, sem qualquer filtragem, vai ser mostrada no browser. E este aqui, cá está o problema. É uma variável que veio do exterior e que nunca foi validada, manipulada, filtrada de modo a ver se continha informações maliciosas. E foi mostrada diretamente no browser e, portanto, o browser depois vai interpretar o código que lá estiver nessa variável. E daqui a vulnerabilidade, está bem? Este aqui é o exemplo que nós temos naquela página que eu tive a exemplificar. Ora, como é que isto pode ser corrigido? Pode ser corrigido com o tal HTML entities que vos falei. Então basta, como estou em HTML, uso o HTML entities, em vez de ser o $user diretamente, o eco do $user diretamente, vou fazer o eco do HTML entities do $user. E aqui ainda vou usar o endquotes, ou seja, também para ele codificar nos equivalentes HTML as plicas e as aspas. Portanto, todos os caracteres especiais da HTML, mais as plicas e aspas, vão ser convertidas nos equivalentes HTML, de modo que, em vez de aquele texto ser interpretado como HTML, passa a ser simplesmente texto que é para ser mostrado no browser. Também. Pronto, e é isto, tão simples como isto, neste caso, para filtrar HTML em PHP. Usando esse exemplo, um ataque do tipo, como aqui tenho, com José Fonseca, e depois H1, CSS/H1. Este menor H1, maior H1, que foi colocado aqui no ataque, não vai ser interpretado como HTML, mas vai ser mostrado como o símbolo menor H1 maior. Porquê? Porque, como foi usado o HTML entities, o menor dá origem ao e-comercial less than, cá está, e-comercial less than, ponto e vírgula, ou seja, o meu browser, quando vê algo desse tipo, ele diz, olha, tenho que desenhar um menor, e depois tenho que escrever H1, e depois tenho que escrever um maior. Pronto. E então, em vez de interpretar isto como sendo tags HTML, ele simplesmente vê isto como sendo o texto que tem que escrever estes símbolos. Está bem? E desta forma conseguiu-se evitar
aquele ataque, aquela vulnerabilidade de cross-site scripting deste site. Está bem? Ok, eu mostro também aqui um estudo de campo que fiz já em 2008, em que analisei 655 vulnerabilidades de SQL Injection e Cross-Site Scripting, 6 aplicações web em PHP. E, ok, resultados aqui importantes. Cerca de 45% das situações correspondiam a variáveis que deviam ser números, mas que não eram validadas de modo a que não pudessem conter mais nada a não ser números. E isso correspondia a quase metade das situações vulneráveis. Ou seja, para vocês como programadores, a conclusão que aqui se tiram é, se vocês têm variáveis que é para conter só números, validem-nas de modo a que elas só possam mesmo conter números. O que acontece é que o PHP é uma linguagem weak typed e, portanto, uma variável pode ter qualquer tipo de dados, está bem? Isto também pode acontecer em variáveis strong typed, em que você declara uma variável do tipo texto, quando se vocês na realidade só queriam que ela contivesse números, está bem? Pronto, e depois naturalmente as formas de corrigir estas vulnerabilidades eram elementares, que era, por exemplo, garantir que elas só tinham números, usando o int ou o intval, por exemplo. Está bem? Então, do ponto de vista de nós, já não como programadores, mas como atacantes, vestindo o chapéu de atacante, o que é que nós devemos procurar verificar quando estamos a tentar ver se um site é vulnerável a cross-site scripting? Então já vimos, ok, então cerca de metade das situações é para variáveis numéricas que se podem ter texto, sempre que tem uma situação em que tem que introduzir um número, experimentem meter texto, a ver o que é que dá. E quando eu digo meter texto, já estão a ver, não é? Aqueles tags HTML, por exemplo. Portanto, se estivermos a fazer inspeção de código, ou seja, ver o código-fonte, podemos ver se a variável de facto está a ser filtrada, se de facto há ali alguma coisa que impeça de conter algo para além de números. E se estivermos simplesmente a interagir com o resultado final da página, como se fôssemos um utilizador, podemos experimentar coisas como aquelas que eu já fiz, por exemplo, usar aqui, tentativa de usar JavaScript iniciando o script, e depois o alerta é um aspecto muito comum, porque faz um pop-up e a gente vê logo se aquilo está a ser executado ou não. E no pop-up podemos escrever texto entre plicas ou entre aspas. Eu normalmente, quando faço isto da primeira vez, tento sempre com números, porque as plicas ou as aspas podem estar a ser filtradas, não é? E assim, com números, é menos um problema que estamos pelo que estamos a passar. Para além disso, também podemos fazer aqui algumas variações com plicas, aspas, como já estive a dizer, ou então colocar aqui uns maiores e uns menores também, ou as aspas, para fechar a tag HTML anterior. Depois a gente vê isto melhor. Ok, usar o URL encode, etc. Também pode-se testar de várias maneiras. Já estive aqui a ver que quando se faz o tal script alerta, aquilo que se procura obter é um pop-up com o tal cross-site scripting, com o texto que está no alerta. Está bem? Eu estou aqui a referir muitas vezes isto porque no exercício que vamos fazer vocês vão
vão ter que usar isto, espero que se lembrem disto também. Mais uma vez, usar criatividade quando estamos a testar. Ok, como eu disse já, tentar fechar o tag HTML anterior, pondo menor, com aspas ou plicas, usar aspas ou usar plicas, ou usar números que nem precisam de usar aspas nem plicas, usar o URL encode, como tenho aqui. Também já chegou a funcionar para algumas evasões com usar maiúsculas e minúsculas, enfim, improvisar, está bem? Um outro aspecto, no caso aqui do PHP, que também resultou daquele estudo de campo, é um ataque usando este $server PHP self. Tá bem? Na altura houve vários ataques, bastantes ataques que usaram esta técnica. Tá bem? Deixem-me só ver se eu consigo explicar-vos isto. Quando a gente vê no nosso browser o código-fonte HTML gerado, nós podemos ver algo deste género, está bem? Form action index PHP método get. Pronto. Aqui o que me interessa é este index PHP. De onde é que veio este index PHP? Vocês estão, por exemplo, já estão no vosso URL, já escreveram qualquer coisa em index PHP, vão ver um formulário que lá existe e está a mandar para o mesmo index.php. Este index PHP pode estar escrito desta forma no código-fonte do programa, mas também pode não acontecer isso. Pode estar a ser gerado automaticamente através do $server PHP self. Porque o $server PHP self o que diz é qual é o cheio que está a ser executado no servidor. Portanto, é uma forma de obter, ok, vai para o mesmo sítio. Ora bem, se este index PHP está a ser criado a partir desta técnica, significa que poderá ser vulnerável. Ou seja, às tantas eu consigo manipular este index PHP. E como é que eu consigo fazer isto? Reparem, imaginem que o código que eu estava a executar era este. http test.com index.php. Isto só o que eu tenho selecionado. Vocês viram o código-fonte da página e deu isto. Se este código for gerado desta maneira, significa que eu posso tentar manipular este index PHP. Ou seja, tal como estava, só a parte que estava selecionada, ele ia buscar esta parte, não é? Mas na realidade o $server PHP self vai buscar tudo o que a gente puser a seguir também. Portanto, se eu escrever tudo o que aqui está, ele, na realidade, para além do index PHP, vai pôr o barra, aspas, maior, que eu aqui pus, depois o script alerta, tal. Ok, porque é que eu quero pôr aqui este aspas maior? Porque isto vai ser introduzido ali, estão a ver? Este aspas maior vai fechar esta tag form que aqui tenho. Tenho a tag que começa com menor e terminou aqui com maior. A certa altura tenho aqui umas aspas que têm que terminar, tenho que estar que cá estão elas. Portanto, eu consegui fazer a saída da minha tag para a seguir introduzir o meu ataque. Por isso é que eu tive que colocar estas aspas e esse maior antes do meu ataque, para conseguir fechar a tag HTML anterior. Estão a compreender? Isto é muito importante. Nós, quando estamos a realizar estes ataques, temos que ver como é que está o código, imaginar como é que estará o código da página para conseguir depois
completar o que lá está, fechar o que estava feito e introduzir o nosso ataque. Está bem? Portanto, é isto que tiveram também de ter aqui cuidado. Está bem? E esta aqui é a forma de atacar uma vulnerabilidade do tipo $server PHP self. Está bem? Neste caso, estava a usar o método get. Está bem? Sim, aqui não interessa estar a usar o método get, tá bem? O $server PHP self é isto que vai ser colocado aqui, tá bem? Ok, pronto, então já vimos que o cross-site scripting é das vulnerabilidades mais comuns e mais atacadas das aplicações web. Vimos os problemas que isso pode colocar para as vítimas, portanto, que podem ser bastante graves. Vimos também como é que podemos evitar o cross-site scripting, validando as entradas e escapando os dados antes de os usar. Pronto, e nós também, como utilizadores, devemos usar boas práticas de navegação, já sabem, não clicar nos links, que vimos que podem ser maliciosos. E quando usamos uma aplicação web que necessite de credenciais, devemos sempre no final fazer o logout para que os cookies não fiquem ativos. Está bem? E era isso.